E aí depois começa a surgir muitas outras coisas, melhorando inclusive a questão da capoeira. Tinha um campozinho de areia aqui, que hoje é areinha, aí um campozinho de areia que era... Todo dia que a gente estava na capoeira, estava lá o pessoal também jogando lá, né? Só, gente, infelizmente a gente não tem muito tempo. Teria que ter marcação para a gente ouvir o mestre, mas a gente vai tomar uma volta de capoeira, então vou adiantar aqui o mestre. Eu queria pedir, como a gente falar sobre aquela época, né? Já falou com o mestre, vai estar aqui no movimento dele. Eu cheguei aqui com 7 anos de idade, então assim, tudo que eu passa a ser aluno do Regis, aí tinha festa junina, tinha comemoração de aniversário da morte de zumbi, né? E o Regis trazia os indígenas, aí eu cheguei a dar aula com o Regis no Chapéu, lá na Calcaia. Santa Maria e o Santa Rosa, as primeiras vezes que o Regis foi, eu fui com o Regis, né? Criancinha. E eu queria que o senhor falasse sobre aqueles capoeiristas que o senhor lembra da época, seus alunos, os alunos do Regis, né? O mestre, ele tinha alunos que eram verdadeiros ninjas, né? Para a época e da época, né? Assim como era o mestre na série, o Barguada em questão de saúde e movimento, né? Se você pesquisa aí, mestre hoje, vídeo no YouTube, né? Você vai ver, você olha assim, rapaz, esse Barba Branca aí não fazia isso, né? Mas fazia. E tinha também a galera aqui do São Bernardo e do São Miguel, né? E do SP também, né? Então, se você falasse um pouco aí sobre os seus alunos da época, o nome, a galera que infelizmente se perdeu pelo caminho, né? E a gente está com esse trabalho aqui, esse trabalho social, com essas crianças, para justamente a gente não perder eles, entendeu? Para a gente mostrar que o mestre, o mestre Batinha, tantos outros, o mestre na série morou em vários países, né? Então, a capoeira é algo de muito futuro, não é para mim ser um jogador de futebol, mas a capoeira também tem muito futuro. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e em seguida aí o senhor já entra para as considerações finais para a gente fazer uma rodinha boa. Bom, lá no Edson Queiroz a gente teve assim várias gerações, tá? 2, 3, 4 gerações da capoeira. Mas quando eu entrei na capoeira, eu acompanhei já, acho que eu estava, não sei, mas estava na terceira geração, quarta geração. Que a primeira geração é mestre Zé Renato, mestre Ivan, mestre João Baiano, Jorge Limão, mestre Everaldo Lema. Aí depois vem essa outra geração, o mestre Nascero aí. Lembra muito bem, aí vem essa outra geração, mestre Lula, mestra Wanda, tá? Mestre Ulisses, mestre Prainha também. E aí, a minha geração lá no Edson Queiroz, eu acho que era uma turma realmente, quando se tratava de Edson Queiroz, por exemplo, era uma turma boa, uma turma que estava visitando todos os locais, que praticamente para disseminar, inclusive comigo, dentro dessas outras comunidades desse lugar, né? Edson Queiroz lá, nós tínhamos na época o próprio Reis, que está aqui do lado, ele tinha uma das gerações antigamente lá. Adriano, que era o catraca lá, Furioso, que depois passou a ter outro apelido, Gleito, que hoje voltou a treinar a capoeira lá com a Formanda, Folha, né? A Folha, que foi minha aluna, a minha primeira, não a minha primeira aluna, mas começou comigo lá, falando assim, porque eu tinha outros alunos mulheres também, mas começou os primeiros passos comigo na capoeira, a Folha, a esposa do Formanda Cacá. Tinha lá, inclusive, pessoal, quando se trata dessa questão, que ficou no meio do caminho, né, eu vou falar também sobre isso, mas que a capoeira ela passou a dar uma nova visão para essas pessoas. Tá? Eu não perdi muitos capoeiristas do mundo. Eu posso ter perdido para trabalho, posso ter perdido para estudo, posso ter perdido para família, então isso eu fico feliz em relação a isso. Eu não perdi muitos alunos para o mundo, isso aí eu tenho uma certeza muito grande. Tá? Você começou a falar uma coisa aí, mas ganhou, né? Exatamente. Eu ganhei porque cidadãos hoje, inclusive gratos pelo que eles passaram, pelos ensinamentos. Venho da Praia do Futuro, lá no edifício Kisiane e Rafael. Hoje eu tenho, acho que mais ou menos uns 30 ex-alunos formados em medicina. Fui dar aula em medicina, fui dar aula lá na Faculdade de Medicina, para uma turma gigantesca, que era alunos de medicina lá na UFC. Tá? Hoje ainda me acompanham, me apoiam dentro do meu trabalho de capoeira. Aqui lá, por exemplo, tinha Pico, tinha Catraca, tinha Adriano, tinha Haroldo, tinha o finado Volney, que foi, eu posso dizer que isso eu perdi pro crime, vamos dizer assim, por conta de algumas situações, porque até, vamos dizer assim, muitas vezes é mais fácil, algumas coisas eu querer dar para esse lado. Tá? Aqui no São Miguel, quem me levou para fazer esse trabalho lá foi o meu cunhado Eloy, hoje não está mais na capoeira, mas lá mesmo a gente teve uma grande levada de bons capoeiristas, com o próprio Eloy, o próprio Etinho, que está aqui, o Etinho está aqui, foi um dos meus alunos lá também, o São Miguel, o Gerson, o Gero, o Glei, o Filho, não vou dizer que o Pinto foi de lá, porque o Pinto era daqui dessa, mas que foi também, era um dos grandes capoeiristas na época, um dos grandes saltadores da época, foi meu aluno também. Cruzeta foi meu aluno lá também, lá no São Miguel. Comecei num espaço pequeno, depois eu tive a ousadia de construir um espaço de 5 metros quadrados lá, para dar aula de capoeira, embaixo do cajueiro, um cimentozinho meio avermelhado, que alguém chegou lá, inclusive, nos seus saltos, assim, acabava quebrando o piso, né, vamos dizer assim. Aqui, minha gente, tá. Acho que tá, viu? Tá. Acho que tá. Então, assim,
Itaúna, na época era madeira lá, foi um dos primeiros também lá, do próprio Miguel. Mestre Cabelinho hoje, que já começou um pouco depois, em 97, por exemplo, mas hoje é mestre de capoeira, eu tenho essa felicidade de formar mestre Cabelinho, mestre Chibatinha e mestre Edivaldo. São os caras que começaram comigo lá e que hoje estão ainda na capoeira, que preservam a capoeira, que continuam com preservando a capoeira, essa cultura nossa, tá? Aqui no São Bernardo, a gente teve essa tradição aqui, não sei se era domingos, o próprio feriado, né? Que é feriado. Tinha um outro aqui, era o Marcos, tinha o Márcio, deixa eu ver quem mais. E aqui me ajude aí, por exemplo, tá aqui dessa época. O autor do Michael Sapista. Na verdade, na época ele treinava com o Regis. O Regis era o cara que segurava aqui as pontas, tá? É o cara que a partir desse movimento, que ele não tinha a capoeira como hoje a gente tem mais, com essa própria capoeira, a gente apresenta a capoeira, mas como essa opção social também, mas que na época a gente tinha que apresentar a capoeira como luta, que não era só a apresentação, a gente tinha que mostrar a capoeira luta também, e que isso acabava deixando uma imagem para as pessoas que a capoeira era aquela coisa violenta. Não, a gente tinha que apresentar a capoeira também, que era a sua autoafirmação, inclusive na década de 90, né? Era a autoafirmação da capoeira, tinha que mostrar a capoeira como qualquer uma outra arte marcial. Então ela passou a ter essa conotação também de violenta. E aí a gente muda esse contexto para trabalhar a questão social, que é o objetivo da capoeira, não é uma ferramenta de inclusão social, então que se faça também como tal, mas não podemos esquecer a capoeira também como luta, não podemos esquecer isso, né? Vamos ver aqui mais alguns me aí, por exemplo, né? Aqui mesmo, que acabava acontecendo esse apoio do próprio movimento, do próprio seminário, que eles tinham a capoeira como uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de socialização, interagia, inclusive até o mestre tem até aproveitado, viajado algumas vezes até pelo próprio movimento, né? Todo ano a gente tinha essa comemoração do dia da consciência negra, que se lembrava a morte do zumbi, não se comemorava a morte do zumbi, também mais se lembrava, porque existia uma resistência muito grande em relação a isso. E ainda hoje há esse movimento em relação a esse movimento negro, né? A gente tinha, todo ano ainda tem esse movimento, em Mário, por exemplo, tenta ter esse resgate, né? Mas aí eu, como capoeirista, acabei realmente vindo mais para esse lado da capoeira. Eu esqueci um pouco a questão do movimento, não, claro que não esqueci tanto porque eu estou no movimento, eu faço parte do movimento. A capoeira é isso, a própria resistência, então não sai tanto, mas eu veredei mais para esse outro lado. O Regis continuou, aí depois o Regis continuou com o próprio, com a equipe de samba, né? Na época aqui, não era isso? Com o pessoal, vim várias vezes, a gente tinha vários apoios aqui desse pessoal, tanto até do próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica, realizava eventinha nesses locais, era mais fácil de conseguir patrocínio. Hoje é bem mais complicado, tá? Mas por quê? Porque tinha um grupo de pessoas ali ligado a esse movimento que também ia atrás. Não era só nós capoeiristas, não. O pessoal do movimento que apoiava o movimento, que dava esse suporte também para a equipe de capoeira, né? Vou falar mais o que aqui. Acho que é falar mais. Essa parte que nós está falando daqui, né? Foi muito importante para a minha educação, para a minha formação como cidadão. O Regis, ele, na minha vida, foi um verdadeiro pai. O Regis, ele me levava para tudo. Até mesmo para quando eu ia resolver problemas pessoais, ele passava lá em casa e me chamava e eu ia junto. Então, assim, aprendi a andar no centro. Só uma das coisas para aprender a andar no centro. Fortaleza foi correto. E tinha que correr, tinha que andar ligeiro. E a questão do movimento negro foi muito forte aqui dentro. Foi muito bom, né? Tinha os advogados, tinha essa galera fazer tudo por trás, a gente conseguia mesmo realizar grandes eventos, certo? Na verdade, hoje é só para agradecer mesmo ao mestre pelo apoio que ele deu ao Regis, né? Toda a orientação, mas também ao Regis que teve ter convidado ele, muitas vezes dá certo, né? A gente já fez um momento desse lá na associação, tá? E por hoje, desse trabalho, essa continuidade, né? A capoeira, além da pernada mesmo, porque assim, como o mestre citou diversos nomes aqui, que eram excelentes capoeiristas, mas que ficaram só na pernada, ficaram só naquela parte do salto, da movimentação, não se atentaram à parte educativa, cultural, musical da capoeira, que é muito forte, tá? Então, quem se atentou para esse lado, quem pegou um pouco, eu acredito que ainda está na capoeira por isso, né? Por essas memórias, né? Então, temos hoje aqui o mestre Patinha, né? Convidei o Van Van, que é formado hoje no Clube Capoeira Brasil, mas não chegou, tá certo? Mas hoje em atividade daquela época, o mestre Patinha, o mestre Van, ele com um trabalho aqui do São Bernardo, né? E os alunos do mestre que o acompanham. Então, mestre, obrigado, nesse uma salva de palmas. Vocês vão, né? 9 horas a gente já tem que ter passado a vassoura aí, ó, o Caio tá olhando ali, ó. Tá contando que chegou mais, cara. Tá? Então, mestre, esquece da galera pra gente fazer uma rodinha, tá? Quem chegou agora, bem-vindo. Primeiro, gratidão, né, pela presença de todos vocês, obrigado pela presença mesmo, obrigado pela aceitação. Dizer que a gente está construindo, durante esse período aí, a gente está construindo esse caminho, mas não é para
se mostrar, mas é para mostrar que a capoeira ela pode nos levar a vários caminhos. Inclusive, esse momento que eu estou aqui tendo com vocês, é um dos presentes que eu ganho com a capoeira. Tá? Está construído um documentário, por onde a capoeira me levou. A gente vai lançar esse documentário em breve, depois eu passo para vocês através das redes sociais. Vou lançar um livro, inclusive, falando sobre essa trajetória na minha cidade, lá em Canaã, no mês de agosto. É um convite também para vocês. Por onde a capoeira me levou. Tá? Muitas viagens, muitos eventos de capoeira, tá? Muitos amigos na capoeira. A gente já lançou um livro em 2022, falando da história, da trajetória de vários mestres de capoeira. Foram, na época, 45 mestres de capoeira. A gente vai dar continuidade a isso. Tá? Mas é super importante dizer que continue treinando capoeira. Passem a ter essa observação, sempre que for para uma reunião, se for caso, leve uma caneta, leve uma agenda, anotem, tá? Eu sei muito bem falar, desde 85, a cada ano eu lembro do que aconteceu, e é isso que vai ser relatado nesse livro, por onde a capoeira me levou, por onde eu andei, por onde eu viajei. Dificilmente um cearense vai até Angola, tive o prazer de ir em Angola conhecer a capoeira de lá, tá? Então assim, são essas coisas, esses benefícios que a capoeira nos traz, tá bom? Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês, gratidão também por estar me convidando, por estar nesse momento aqui. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom?